Olá, turminha linda do segundo ano! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula é de história, então vamos lá dar uma olhadinha na nossa rotina. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da lição de casa de matemática, página 74, a lição de casa que a Pro explicou ontem na aula de matemática, ok? Depois nós vamos fazer história, nós iremos fazer 3 páginas, as páginas 127, 128 e 129. Depois a Pro irá explicar uma lição de casa de português, lição de casa de português 13, página 82. E depois ao lanche, almoço, jantar. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, então vamos lá bem animados. Separe um lápis bem apontado, a borracha, lápis de cor, que hoje vocês irão desenhar, o caderno de matemática, que é o caderno que nós vamos começar, já vai abrindo aí na página 74 e já deixa aí do lado o caderno de história e língua portuguesa, tá bom? História e língua portuguesa estão no mesmo caderno, então deixa aí do lado que depois nós vamos começar na página 127 de história e por último a Pro irá explicar a lição de casa na página 82, ok? Então muita animação e vamos começar. Muito bem, lição de casa 11. Na brinquedoteca do condomínio, as crianças ganharam algumas cartelas de figurinhas. Observe as cartelas. Então, em cada cartela tem figurinhas de rostinhos, não é? Então, tem 1, 2, 3, 4. Em cada cartela tem 4 figurinhas, certo? Então, eu quero saber, a primeira perguntinha, quantas figurinhas há em 2 cartelas? Então, lembra que a Pro disse para você fazer 4 mais 4. Então, 4 mais 4 é igual a 8. Muito bem. Então, se você acertou, parabéns. Se você errou, você vai apagar com cuidado e arrumar. Sempre, como a Pro disse, pausa o vídeo, tempo que você precisar, depois você continua. Tudo bem? Próximo exercício? Muito bem. E em 3 cartelas, quantas figurinhas existem? Então, no primeiro exercício, eu quis saber quantas figurinhas tinham em 2 cartelas. Então, nós sabemos que é 8. Em 3 cartelas, você vai fazer 4 mais 4 mais 4. 3 vezes, ok? Então, vamos lá? 4. 5, 6, 7, 8. Guardei o 8 na minha cabeça, vou pôr mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Então, se você acertou, parabéns. Se você errou, não tem problema. É só você apagar e arrumar, ok? Então, faça isso com calma, com cuidado e capricho. Então, vamos lá para o caderno de história. Você vai abrir o seu caderno de história na página 127, certo? O caderno de matemática você pode fechar, deixar aí no cantinho, ou já guarda dentro da sua mochila, você que sabe, tá bom? Mas pegue o caderno de língua portuguesa, história e geografia, que lá você vai encontrar história. Lembra a história? Ele tem os numerozinhos em cor de laranja, tá bom? Então, você vai abrir na página 127 do caderno de história. Nas aulas passadas de história, nós falamos sobre as fontes históricas, não foi? Então, nós falamos sobre as fontes históricas que nós podemos encontrar em museus, em galerias de artes, que elas podem ser escritas, que elas podem ser orais, que elas podem ser visuais ou elas podem ser materiais, certo? Então, nós vimos isso na aula passada e agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre o tempo. Então, olha só, coloque a data, se você ainda não colocou, 12/5/2020 e acompanhe a leitura com a Pro. Lembra que a Pro já falou? É importante acompanhar a leitura. Então, pegue um lápis ou com seu dedinho mesmo, vamos acompanhar a leitura.
Tudo tem seu tempo. Armando é um garoto que, assim como você, está descobrindo o tempo. Mas ele ficou intrigado, quer dizer, ele ficou preocupado, ele ficou curioso ao perceber que o tempo do relógio não é o mesmo de suas emoções, sentimentos e pensamentos. Leia abaixo um pouco sobre as impressões de Armando sobre o tempo. Por que o Armando ficou intrigado? Por que ele ficou curioso? Por que ele achou que o tempo no relógio era diferente do tempo que ele sentia nas emoções dele, e nos pensamentos e nos sentimentos? Por que ele teve essa impressão? Vamos acompanhar a leitura do texto? Tudo tinha um tempo. Tempo para nascer, crescer, viver e morrer. Tempo para fazer as coisas, descansar, sorrir, ficar sério. Tempo para brincar, estudar, comer, fazer dieta. Tempo para dar, receber, fazer barulho, silenciar. Tempo para rir, outro para chorar. Armando foi descobrindo que a vida era tempo e o tempo era diferente a cada instante e diferente para cada um. Enquanto o relógio do mundo trabalhava sempre do mesmo jeito, Armando foi descobrindo que algumas coisas passavam mais rapidamente do que outras em um mesmo tempo. Que as coisas que menos gostava de fazer pareciam durar mais tempo e que as coisas que mais gostava de fazer pareciam durar menos tempo. Então, o que é o tempo? Se o tempo que marca o relógio não é o mesmo que marca nosso coração e nosso pensamento. Então, olha só que interessante. O Armando, ele começou a perceber que apesar do relógio marcar sempre o mesmo tempo, quando ele estava fazendo alguma coisa que ele não gosta, ele tinha a impressão que o tempo demorava a passar. E quando ele estava fazendo uma coisa que ele gostava muito, o tempo passava depressa. Então ele ficou pensando, por que será que acontece isso? Se é o mesmo tempo no relógio, por que acontece isso? Armando tinha essa impressão. Ele sabia que tinha tempo para todas as coisas, ele sabe disso. Mas ele tinha impressão, essa impressão que eu acabei de dizer para vocês. Quando ele fazia uma coisa que ele gostava muito, o tempo passava rápido. E quando ele fazia uma coisa que ele não gostava, o tempo demorava a passar, né? E agora na página 128, nós temos uma perguntinha. Então, abra lá na página 128. Por que o tempo por que o tempo provoca tanta curiosidade em Armando? Por que ele ficou curioso com o tempo mesmo? Lembra que a Pro falou que ele ficou pensando em uma coisa? O que ele ficou pensando? Lembra lá no texto? Ele sabia que tem tempo para todas as coisas, ele sabe disso. Mas ele ficava pensando se o tempo do relógio é o mesmo, porque quando ele faz uma coisa demora, parece que o tempo passa mais rápido. E quando ele faz outra coisa, parece que o tempo passa mais depressa, não é? Então a Pro escreveu assim, ó. O tempo provoca curiosidade em Armandinho, porque o tempo que o relógio marca é diferente do tempo dele, o tempo que ele sentia. Não é que era diferente de verdade, mas o tempo que ele sentia com os sentimentos dele e com o pensamento. Pois para ele, o tempo passa muito depressa quando ele está fazendo coisas que gosta e demora quando faz coisas que não gosta, tá bom? Então, agora, se você quiser escrever da forma que a Pro escreveu, aí na página 128, exercício 1, você pode escrever. Mas se você quiser escrever com as suas palavras, você também pode, tá bom? Então, pause o vídeo, tempo que precisar e escreva, tá bom? Assim que você terminar de escrever, a Pro vai explicar o exercício 2, ok? Então, vamos lá. Exercício 2. Quais atividades você realiza
e que o fazem sentir que o tempo. Então, quais atividades você realiza que você sente, primeiro aqui, ó, desse lado, que o tempo passa muito devagar? Quais atividades você faz que você sente que o tempo passa muito devagar? E quais atividades que você faz que você sente que o tempo passa muito depressa? Ou muito depressa. Então, aqui, muito devagar. E aqui, muito depressa. Quais atividades você faz que você tem esse sentimento como o Armandinho? Todos nós temos esse sentimento, sabia? Não é só o Armandinho, não. E também não é só criança. Os adultos também sentem assim. Eu mesma sinto. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Para mim, o tempo passa muito devagar quando eu estou na fila do supermercado. Meu Deus. Demora, demora, demora. Então, para mim, eu tenho a impressão que quando eu estou numa fila de supermercado, o tempo demora muito a passar, ou qualquer fila, né? No banco, no supermercado, enfim. E o tempo para mim passar muito depressa, sabe quando? Vou contar para vocês. Quando eu estou na escola dando aula para vocês, sabia? Eu gosto tanto de dar aula, eu gosto tanto de estar na escola com vocês, que parece que eu chego e já está na hora de ir embora. Passa muito depressa. Mas é porque eu amo dar aula para vocês, por isso que passa muito depressa. E talvez eu não goste muito de ir ao mercado. Talvez seja isso, não é? Então, eu quero que você desenhe, então, uma coisa, um lugar ou um acontecimento. Quando acontece isso, você acha que passa muito devagar ou quando você vai para esse lugar? Não sei. E uma outra coisa que você acha que passa muito depressa. Eu já até sei o que vocês acham. Eu até sei o que vocês estão falando aí, tô ouvindo tudo aqui, ó. Vocês vão desenhar aí que o tempo passa muito depressa na hora do lanche, não é? Vocês me falavam lá na escola, eu me lembrei. Vocês falavam, mas já acabou o lanche? Passa tão depressa, não é? Tenho certeza que vão ter vários alunos que vão desenhar aí a hora do lanche. Passa muito depressa, certo? Então, faça com capricho, faça um desenho bonito, faça um desenho colorido, tá bom? Não esqueça de colorir os desenhos. Pause o vídeo o tempo que você precisar e depois nós vamos para a próxima página, ok? Antes de irmos para a página 129, aí na página 128, lá embaixo no caderno, tem Trocando Ideias. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto? Porque tudo o que fazemos está diretamente ligado ao tempo. Tudo que nós fazemos, vocês já perceberam? Tem um tempo. Então, por exemplo, nós temos horário para ir para a escola, temos horário para voltar da escola, não é verdade? Nós temos mais ou menos um horário para ir dormir, um horário para acordar. O papai e a mamãe têm um horário para ir trabalhar, para voltar do trabalho. Tudo tem um tempo. Se nós vamos ao cinema, tem aquele horário marcado, não é verdade? Então, tudo tem um tempo. Tudo que nós fazemos está diretamente ligado ao tempo para organizar o nosso dia a dia, a nossa rotina. Então, é importante ter uma rotina. Então, nós temos os horários para poder organizar e dar tempo de fazer as coisas que nós precisamos fazer durante o dia, certo? E quais os significados que você conhece sobre a palavra tempo? Nossa, a palavra tempo tem tantos significados, não é? Tenho certeza que vocês estão falando assim, tempo para mim, são as horas, os dias da semana, os meses, os anos. Também tem uma coisa, sabe, que as mamães e as vovós costumam falar, que fala assim, no meu tempo eu brincava assim, ou no meu tempo as escolas eram assim, era diferente. Então, também faz parte, também é um significado, né, de tempo, certo? Então, vamos agora para a página 129. Também tem um espacinho para pôr a data na página 129. Hoje é dia 12 de maio de 2020.
Hora do texto. Então, acompanhe a leitura com a Pro. Tempo pode ser marcado. Existe um tempo certo para cada coisa que nós fazemos. Tempo para acordar, escovar os dentes e trabalhar. Tempo para estudar, brincar e descansar. Tempo para correr, tomar banho e dormir. Assim é o tempo para nós, seres humanos. Um tempo que não para e é vivido e aproveitado pelas pessoas de maneiras diferentes. Então, agora eu vou colocar um vídeo para vocês que fala sobre isso, que tem hora para tudo. Um vídeo super legal. Aproveitem. Hora de acordar, é hora de acordar. Vamos tomar café e os dentes escovar. Hora de estudar, é hora de estudar. Vamos abrir o livro, tem lição pra preparar. Hora de comer na sala de jantar. No prato a comida vamos saborear. Hora de brincar, é hora de brincar. Sem brigar com amigo, é só saber brincar. Tem tempo, tem hora pra tudo. Vamos sorrir pro dia clarear. Pra tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito aqui não pode ficar. Hora de entender, é hora de saber. E até TV tem hora de se ver. Hora de dormir, é hora de sonhar. Contar os carneirinhos na caminha vou deitar. Hora de comer na sala de jantar. No prato a comida vamos saborear. Hora de brincar, é hora de brincar. Sem brigar com amigo, é só saber brincar. Tem tempo, tem hora pra tudo. Vamos sorrir pro dia clarear. Pra tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito aqui não pode ficar. Que legal, não é? É isso mesmo, gente. Tem tempo para tudo. E nós precisamos observar isso, sabia? Nós precisamos organizar o nosso tempo. Se nós conseguirmos organizar o nosso tempo, dá tempo de estudar, dá tempo de brincar, dá tempo de assistir TV. É muito importante isso, sabia? É muito importante que você observe melhor o seu tempo. Porque às vezes ficar só brincando o tempo todo é muito legal. Eu gosto também de brincar. Mas ficar brincando o dia inteiro, você não vai ter tempo para estudar. E aí quando você for estudar, você já vai estar cansado, porque você brincou muito, gastou muita energia, certo? Precisa prestar atenção na hora de dormir. É importante ter um sono adequado, horas de sono adequado, não dormir muito tarde, né? Também não acordar muito tarde, para dar tempo de você fazer tudo durante o dia. A hora de comer, parar e comer, né? Não ficar fazendo outras coisas. Usar aquele momento para comer mesmo, tá bom? Se nós fizermos assim, vai ser bem melhor, que vai dar tempo de fazer tudo que nós precisarmos. E agora é hora de brincar. Ainda na página 129, então, nós vamos fazer uma brincadeira. Qual é o tempo? Que tal fazermos uma brincadeira para você perceber o tempo? Atenção, sua professora marcará 1 minuto no relógio. Quando ela disser valendo, procure perceber o que você consegue fazer durante esse tempo. Pare ao ouvi-la dizer stop, ok? Então, nós vamos brincar assim, ó. Nós vamos fazer uma brincadeira assim. E você vai contar quantas vezes você consegue fazer essa brincadeira. Vou mostrar como é. Então, você vai estralar os dedos e bater uma palma. Estralar os dedos e bater uma palma. Então,
você só vai contar a palma. Então, vai contar quantas vezes você consegue. Então, vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí você vai contando. Quando eu falar stop, aí você vai anotar quantas vezes você conseguiu fazer, tá bom? Vamos treinar comigo? Então, vai lá. Estralabate, estralabate, estralabate. Aí você vai contar só na palma, tá? Então, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode fazer mais rápido, né? Para você conseguir mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai fazendo, tá bom? Vou colocar o cronômetro. Quando eu falar já, você começa. Quando eu falar stop, você para. Preparado? Então, vamos lá. Vou colocar o cronômetro. 1 minuto, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Vamos! Ah, metade do tempo, vai? Tá contando? Não esquece de contar, hein? Tá acabando, tá acabando. Conta mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E stop! Parou! Então agora você vai anotar quantas vezes você conseguiu estralar e bater palmas, bom? Aí você vai colocar o número aqui, tá bom? 10, 20, 30, 50, 100, 1000. 1000 não, né? Aí você vai anotar aqui quantas vezes você conseguiu fazer essa brincadeira. Agora, nós vamos fazer a mesma brincadeira, só que você vai contar quantas vezes você consegue estralar e bater palmas em 1 segundo. Vamos lá? Vou colocar o cronômetro. 1 segundo, hein? Quando eu falar já, você começa. E quando eu falar stop, você para, ok? Não esquece de contar, tá bom? Parado. Então, lembra, estrala, bate, conta só na palma, tá bom? Só que agora é só 1 segundo. Prepara. Tá preparado? Vou ligar aqui o cronômetro, hein? 1, 2, 3, valendo! Stop! E aí? Quantas vezes você conseguiu? Vamos anotar lá no caderno? Muito bem, então agora você vai anotar aqui quantas vezes, se é que você conseguiu alguma, né? Quantas vezes você conseguiu fazer assim, assim? Se você conseguiu alguma, você coloca aí 1, 2, 3. Se você não conseguiu, não deu tempo nem de pensar, então você coloca 0, tá bom? Legal essa brincadeira, não é? Muito bem. Então agora, vamos pensar mais um pouquinho sobre o tempo, ainda na página 129. Se pararmos o relógio, será que é possível parar o tempo? A Pro deu stop e parou o cronômetro. Quando eu parei o cronômetro, eu parei o tempo? Não, não é? O tempo continua, mesmo que nós pararmos o relógio, mesmo que o relógio acabar a pilha, a bateria, o tempo continua, tá bom? Ok, então agora a Pro irá explicar a lição de casa de língua portuguesa. Então, abra lá na página 82, ok? Vamos lá. Muito bem, então, lição de casa de língua portuguesa 13, página 82. É importante você abrir na página para acompanhar a explicação, tá bom? Então, se você não abriu ainda, abra lá na página 82, na lição de casa 13. Forme palavras que começam pela última sílaba das palavras abaixo, mas fique atento ao número de sílabas que elas devem ter. Já fizemos a primeira delas. Então,
olha só. A palavra aqui é queimada. Então, pegou a última sílaba, que é da, e formou dado, certo? Então, outro exemplo. Patinete. Pegou a última sílaba, que é T, e aí você vai formar uma outra palavra. Não precisa ser nome de brinquedo, tá bom? Que outra palavra que tem 3 sílabas que começa com T? Pensa aí e vai escrever, tá bom? Uma palavra que tenha 3 sílabas e comece com T. Aqui, ó, cá. Você vai formar uma palavra que tem 3 sílabas que comece com K. Não precisa ser nome de brinquedos, tá bom? Bicicleta. Uma palavra com 2 sílabas que começa com tá. Autorama. Você vai escrever uma palavra que tenha 3 sílabas e começa com ma. Vou dar uma dica essa última. Sabe aquele animal que faz assim? Como que é mesmo o nome dele? Começa com ma e tem 3 sílabas. Chega de dicas, tá bom? Então, faça com capricho e atenção. E amanhã nós vamos corrigir. Tudo bem? E agora eu tenho uma novidade para contar para vocês. Amanhã, dia 13, quarta-feira, nós teremos uma live do 2º ano. Isso mesmo. Podem ficar tranquilos que eu não vou cantar, tá bom? Amanhã nós teremos uma videoconferência com vocês. Então, estarei eu, Prodani, a Teacher Mari e a Promonize de Artes. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, será a live da turma do 2º ano da manhã, tá bom? Então, quem estuda de manhã vai ter a live às 9 horas da manhã. E quem estuda à tarde, às 14 horas, às 2 horas da tarde, tá bom? Então, gente, não esqueçam, amanhã nós temos um encontro marcado. Eu estou super ansiosa para rever vocês, mesmo que seja por videoconferência. Vai ser muito bom revê-los, falar com vocês. Vocês também poderão falar com a Teacher Mari, com a Promonize. Então, olha só, recapitulando, amanhã, dia 13 de maio, quarta-feira, às 9 horas da manhã, live da turma da manhã, e às 14 horas da tarde, 2 horas da tarde, live com a turminha da tarde, tá bom? Espero por vocês. E a aula gravada também estará no portal, tá bom? Então, nós teremos a live, mas também teremos a aula gravada. Um beijo enorme para vocês. Se precisarem falar comigo, estão aí os endereços de e-mail da Pro. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau, gente.